Bom, estamos aqui para o terceiro bloco da entrevista com o general Augusto Heleno, terceiro e último bloco. General 4 estrelas da reserva, que foi comandante das tropas militares, né, da missão de paz no Haiti. Tem uma longa experiência e estamos aqui compartilhando dessa experiência. Eu vou encerrar esse bloco, general, com uma pergunta que é a pergunta de muita gente, né? O senhor, inclusive, quando retornou, teve muitos apelos para entrar na política, né? Para se filiar a um partido, lançar candidatura. O senhor se retirou da cena nesse primeiro momento, mas agora estamos numa outra realidade, né? A gente vê, inclusive, vários militares, inclusive da reserva, né, vários militares da reserva, obviamente, se candidatando, né, entrando para a política, entendendo que é necessária essa participação, né? Não só o Jair Bolsonaro, temos também aqui em Brasília o Paulo Guedes, né, o general Paulo Chagas, perdão, general Paulo Chagas, que está concorrendo até o governo do Distrito Federal. Já anunciou a candidatura. Já anunciou a candidatura pelo PRP. E quando é que é a sua? Para o Senado? Para o governo do Rio? Eu já recebi muitos apelos. O governo do Rio não posso, porque o meu título de eleitor é de Brasília. De Brasília? Com qualquer aventura. Aliás, uma fora parte de Brasília aqui. Está eliminado. O senhor transferiu, o seu título de eleitor, que eu soube aqui, era de Curitiba, não? Não, nunca foi. Porque... mas o senhor é de Curitiba? Eu não vou dizer que eu nasci em Curitiba por acaso, mas eu era filho de militar, meu pai era tenente, tinha acabado de ser promovido e nós foi para Curitiba com a minha mãe e eu acabei nascendo em Curitiba. Então temos um representante da República de Curitiba aqui. Eu tinha uma parte da minha família que era de Curitiba, mas eu nunca, sabe que eu nunca servi em Curitiba, né? E Curitiba é conhecido, são dois lugares no Exército que são conhecidos assim de brincadeira, a gente dizia que era o Exército de Curitiba e o Exército de Fortaleza, né? Porque ali, quem era da cidade ficava doido para ir para lá, né? Para ficar junto da família, não sei o quê. Fortaleza é a mesma coisa. Fortaleza é um feudo danado, né? Então, eu nunca entrei nesse feudo de Curitiba, né? Sempre era curitibano, mas morei... Meu pai acabou sendo professor do colégio militar, aí não era mais transferido. Eu passei muito tempo da minha vida no Rio de Janeiro. Depois rodei o Brasil inteiro, mas passei muito tempo no Rio de Janeiro. Bom, e agora em Brasília... E também muito tempo em Brasília. Porque Brasília é quase que passagem obrigatória para os militares de carreira, passagem obrigatória. Então eu acabei transferindo meu título para cá e... E qual é o partido que o senhor se filiou? Não, e Brasília tem uma grande vantagem em ter o título de eleitor em Brasília. Você vota menos, né? Vota menos. O que é ruim em termos de exercício da democracia, mas às vezes livra a gente de passar por alguns dissabores. Quero saber, tem projeto político? Não, projeto de ser candidato, por enquanto, não me comoveram, sabe? Mas tem o assédio. Aí, assédio tem pra burro. Se tivesse processo por assédio eleitoral, eu já tinha ficado rico. Mas ainda não me comoveram. Por quê? Não é, a minha formação não é essa, né? E quando eu vejo o quadro político, quando eu analiso quem está em cada partido, às vezes me desencoraja porque você, no momento que você se filia a um partido, você abraça todos os componentes daquele partido, o programa. Se bem que no Brasil os programas de partidos são meio letra de samba, né? Não dá para saber exatamente. Mas deveriam ter, né? E provavelmente, teoricamente, todos têm um programa. E quando você vai no programa do partido, bate com algumas convicções e você acaba ficando desentusiasmado para ingressar na vida política. O Bolsonaro, em função justamente desse tipo de coisa, está aí na missão dele de achar um partido, achou aí, depois de duras penas, achou o PSL, que é um partido pequeno, e negociou com o dono do partido, assumir o partido, né, até a campanha, quer dizer, usar o partido como um veículo eleitoral para viabilizar a sua candidatura. Pode ser um caminho? Não passou na minha cabeça. Esse tipo de assédio nunca me aconteceu, assim, nesse nível de, você assume um partido. Então, se fosse um projeto, o senhor estaria mais para o legislativo ou para o executivo? A essa altura não tinha opção, né? Tinha que ser legislativo. Porque de repente um executivo local...
É difícil. O executivo, eu acho que... Primeiro, eu acho que o executivo, você para se candidatar, por exemplo, a governador de um estado, na minha opinião, você tem que ser conhecedor profundo daquele estado, né? Você não pode ser um mero... Passei 3 anos numa cidade e acho que conheço. Não conheço nada. Quer dizer, na hora que as coisas apertam, você precisa ter uma vivência dos problemas do estado, você precisa ter cultura daquela sociedade do estado, quais são as vocações econômicas do estado, o que o estado pode oferecer, como é que ele pode crescer. Então, eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito a longo prazo, é muito difícil. O trabalho legislativo não é tão difícil, uma vez que você terá os seus objetivos, você tem algumas metas que você pode estabelecer e dentro do contexto de Congresso Nacional você brigar. Mas quando você olha o panorama do Congresso Nacional, é difícil você se apaixonar. Desanima. Não é que desanime, é que... Talvez se houvesse a tal da candidatura avulsa, eu pudesse ser mais facilmente cooptado. Bom, vamos torcer pela candidatura avulsa. Isso não vai acontecer. Candidatura avulsa E é não vai possível, por exemplo, é possível o senhor ser ministro de um governo? Isso aí tem que, dependendo se o convite acontecer, você vai estudar e verificar quem está te convidando, se aquela missão está dentro do seu escopo de conhecimento, que é outra coisa também importante. Você não pode assumir uma missão, um ministério, por exemplo, se você não conhecer profundamente, né? Porque, claro, ninguém sabe tudo. Essa história de achar que o presidente da República tem que ser um conhecedor profundo de economia, de infraestrutura, de saúde, de educação, isso é loucura, né? Isso não existe em país nenhum do mundo, né? Até para quem gosta de cinema, vale a pena ver esse filme novo do Churchill, é muito interessante, porque mostra bem como é que um sujeito vocacionado para um determinado tipo de situação, né, que vem de um desprestígio enorme de outras decisões tomadas anteriormente, acaba se tornando o herói que leva o país a reagir a uma situação que era considerada perdida, que era a invasão do alemão da ilha da Inglaterra. E ele depois perde, não aparece isso no filme, o filme para antes disso, mas quem conhece a história sabe que depois ele perde o cargo de primeiro-ministro com tudo que tinha feito. Quer dizer, ele foi uma pessoa fundamental para o destino da Inglaterra naquela situação. Não é em todas as situações. Então, para cada caso... candidato, o senhor tem candidato já para presidente? Eu tenho uma ligação grande com o Bolsonaro. Com o Bolsonaro. Né? Foi seu cadete, né? Foi meu cadete, eu tenho ligação com ele durante todo o tempo político dele. Acho que, na situação atual, para mim, ele é uma boa opção. Você tem dado algumas... E as cobranças, essa é outra coisa engraçada. A cobrança em cima do Bolsonaro é que ele seja a mistura do Reagan com a Margaret Thatcher, com Obama, com Martin Luther King. Não é, pô, não é. Não tem. Esse candidato com esse perfil da perfeição, e ninguém cobrou isso de outros que passaram aí. Qual é a grande qualidade do Bolsonaro, professor? Eu acho que ele é obstinado. Isso é uma coisa muito importante. Eu, nos contatos, que não sou só eu, outros têm participado dessas conversas, ele tem demonstrado que ele é capaz de modificar um pouco a sua maneira de agir para se moldar a uma situação nova, porque é novo para ele. Ele foi deputado a vida inteira. E muitas vezes brigando sozinho pelas suas ideias, não sei o quê. Hoje ele tem que estar num outro contexto, né? Onde ele tem que ser mais flexível, ele tem que entender que as opiniões têm que ser ouvidas. Dialogar mais. Dialogar. Eu acho que ele tem entendido isso. Ele tem... eu não gosto da palavra humildade, não. Humildade é uma palavra meio difícil, assim, não é uma coisa que eu seja fã dessa palavra. Mas ele é um bom tem nome. A consciência Por que ele é um bom nome? Por que o senhor vota nele? Porque no quadro político atual, eu não vejo ninguém melhor. Não vejo ninguém melhor que ele. Mas qual é a grande qualidade dele, além dessa... Não, eu acho que ele é obstinado, eu acho que ele terá um programa de governo, todo mundo cobra isso. Não cobraram de outros, né? Mas dele toda hora, programa de governo. Ele vai ter programa de governo. Ele tem 1 ano para pensar em programa de governo. E tem que verificar qual vai ser a evolução do país até lá. Mas ele vai ter um programa de governo, acredito, e mais. Ele
sempre declara que vai buscar uma equipe que não esteja nesse tomar lá da cá. Eu acho isso aí uma qualidade excepcional. É a vontade dele de romper com o ciclo do tomar lá da cá. Esse tomar lá da cá é um negócio assim, sabe, para quem não está envolvido no tomar lá da cá, sim, eu vou usar uma palavra até que é um pouco dura, mas chega a ser nojento. Você verificar que os cargos públicos são mobiliados à custa de troca de favores por gente que sabidamente é incompetente. O senhor teve que lidar com alguma coisa disso quando o senhor estava comandando lá? Não? Graças a Deus, não. Isso, por exemplo, o Exército é outra coisa, que o Exército é completa, não tem nenhuma promoção no Exército. Olha que eu tenho 45 anos de serviço e passei em lugares assim muito próximos do... Além de ter chegado ao topo da carreira, eu vivi em lugares muito próximos do topo da carreira. E nunca vi uma promoção no Exército ter acontecido por pedido político. Nunca vi. Eu estava na presidência da República quando o chefe da Casa Militar recebeu um cartão, não vou dizer os nomes, por razões óbvias, recebeu um cartão... Depois você me fala em off. ...pedindo a promoção de um coronel a general. Né? E como eu era muito chegado ao chefe do gabinete militar, ele me chamou. Helena, olha o cartão que eu recebi aqui, o que eu faço com isso? O cartão era endereçado ao presidente da República. Foi usado o caminho da Casa Militar porque se tratava de uma promoção, né? De um coronel a general. Eu falei, general, o senhor tem lata de lixo aí embaixo da sua mesa? Rasga e joga fora. Nem leva para o presidente. Primeiro que isso não vai acontecer, só vai encher a cabeça do presidente com uma coisa que não vai acontecer. Depois que isso aí é o caminho para arrebentar com as nossas mais puras convicções. Isso não existe. Eu só sabe, disse para ele, o senhor sabe muito melhor do que eu, que isso no nosso meio não existe. Não sou rasga e joga fora. Eu cobri muito, eu tenho uma curiosidade, eu cobri muito, queria ouvi-lo em relação a uma coisa que tem a ver com isso, com corrupção, com Forças Armadas e tal. Eu cobri muito tempo a área e acompanhei desde lá de trás todos esses programas de compras de aeronaves, submarinos, helicópteros, etc. E já naquela época denunciei vários casos de direcionamento da licitação, de obra que foi entregue para o Odebrecht, etc., numa época que ninguém se preocupava com isso. Até que essas mesmas matérias provavelmente foram para essa mesma lata de lixo, né, que o senhor mencionou. O senhor, mais uma vez, aí, não foi uma só, né, durante a nossa entrevista, falou justamente da resistência que existe dentro das Forças Armadas à corrupção, ou à negociata, ou ao toma lá da cá. Como que é possível você ter os comandantes das Forças Armadas envolvidos em projetos de ponta como esse, e que todos eles envolveram os comandos, sem que esses comandantes e os seus, né, auxiliares não se envolvam nesse tomar lá da cá, não sejam cúmplices desse tomar lá da cá? Isso é uma curiosidade que eu tenho. Olha, a vida da gente começa numa escola onde não existe escola, para começar. Né? Não existe escola por uma razão muito simples. Se você colar, você está sendo desonesto com todos os seus companheiros. Você vai servir em lugar melhor. Você, durante a sua vida inteira, você vai ser mais antigo do que todos os que estiverem classificados atrás de você na sua turma. Então, a cola é absolutamente inaceitável. Se você colar numa prova, pode ser até o seu melhor amigo. Ele vai dizer para você, pare de colar. Se você insistir, ele vai levantar ou vai sair da sala, porque muitas vezes a prova nem tem fiscal. A gente faz prova na Academia Militar, no apartamento, sem fiscalização. E ele vai no tenente e vai dizer, olha, fulano colou. Tá? Porque isso não entra na cabeça. Então, isso aí já cria, no futuro oficial, a sensação de que os maiores vigias que ele terá ao longo da vida são os seus companheiros, que o conhecem profundamente, que sabem qual é o padrão de vida dele, que sabem quais são as posses dele desde cadete. Então, tem cadete que chega na academia e já tem carro. Tem cadete que chega na academia
e pega do soldo de R$600 que ele recebe, ele pega 300 e manda para casa. Então, se esse camarada que pega R$300 de um soldo de 600 e manda para casa, se amanhã ele for o fiscal administrativo de uma unidade e ele aparecer com um Toyota último tipo, né, sem fazer comercial, é óbvio que os seus companheiros vão falar, pô, como é que pode? Então, isso é um freio muito grande. Além dos valores que são, e esses valores, eu aprendi isso com uma equipe de psicólogas que trabalhava comigo na escola preparatória da Unicamp, que uma vez eu disse que o Exército pregava determinados valores. E elas disseram para mim, coronel, o senhor está enganado. Quem prega esses valores não é o Exército, é a família. Por isso, um dos pontos que eu acho que a sociedade brasileira tem que parar para pensar, aonde nós estamos colocando esses valores da família? Onde é que nós estamos falhando na preservação desses valores? Então, não é porque as escolas militares colocam esses valores na cabeça dos militares, não. É que a maioria traz de casa. E nós temos a sorte dos os rigores da carreira, não sei o quê, normalmente os que são atraídos para a carreira militar, lógico que tem milhares, milhões de pessoas que não são militares e que têm valores até mais arraigados do que os nossos. Sim. Mas, no nosso caso, a carreira atrai normalmente o camarada que está propenso a viver uma vida sem grandes luxos, não sei o quê. Então, quando aparece uma situação estranha, rapidamente o sujeito é plotado. E eu tenho certeza, você cobriu e sabe, que a própria instituição faz questão de cortar na sua carne. Ela não acoberta isso, não é uma atitude que seja, não faz mal, deixa por isso mesmo, não. É dura na repressão, é isso aí. E tem que ser. Não pode aceitar. Para finalizar, só uma dúvida. Eu imagino que, com o que o senhor falou aí do Bolsonaro, o senhor possa até vir a ser ministro do Bolsonaro. Mas aí me dá um gancho para lhe perguntar sobre o Ministério da Segurança Pública. O senhor acha que é necessário uma nova estrutura para cuidar desse tema? Inclusive uma estrutura que pode vir a ter a Polícia Federal, né, debaixo do seu guarda-chuva ali. Como é que o senhor analisa essa criação, que é uma das ideias, né, dentro desse pacote aí lançado pelo Temer? Eu tenho a impressão que nós já temos uma quantidade de ministérios acima do necessário. Eu acho que houve uma proliferação de ministérios. E isso aí não é só o que o Ministério faz, é o que o Ministério representa de gastos. Porque o que o Ministério faz, ele pode ter os mesmos setores vinculados a um outro ministério. Tem que analisar o seguinte, esses setores serão muito mais eficazes se eu tiver um ministério exclusivamente para cuidar deles, ou apenas vou criar mais uma cabeça, com mais um monte de DAS, de cargos comissionados, não sei o quê, e não vou alterar em nada o quadro de atuação desses órgãos que estão pendurados nesse novo ministério. Eu espero que tenham feito essa análise. Eu não disponho de informações suficientes para julgar essa decisão em termos mais profundos. E não, essa decisão realmente, a Polícia Federal vai estar melhor, as polícias militares vão estar melhor, a Secretaria de Segurança Pública vai ser mais bem aquinhoada. Não sei, eu acho que o país está numa situação financeira, né, orçamentária difícil. Qualquer criação de cargos é pesada, né? Eu estou falando em reforma da Previdência, eu devo evitar criar cargo. Então, me parece que há umas certas incoerências aí. Mas, diante da situação que nós estamos vivendo, pode ser até que o Ministério da Segurança Pública traga algum benefício. Na minha opinião, agora não me pareceu ainda, pelo que eu li, pelo que eu me informei, alguma coisa que possa ser louvada de imediato. Vamos aguardar um pouquinho os resultados.
General, muito obrigado pela sua presença aqui, por esse bate-papo. Agradeço aí a audiência, sempre conosco. E é isso. O general Augusto Heleno, aqui no Antagonista, ele compartilhou a experiência do Haiti, suas visões da política, suas visões da intervenção, né? Sua análise sobre o que precisa acontecer, o que precisa ter. Agora tem uma coisinha que eu acho que é importante até para esse sentido de urgência, general, que me veio à mente agora, que aqui a gente não fez preparação para a entrevista. A missão de paz no Haiti durou 13 anos, a nossa participação lá. A ONU permanece. A ONU hoje tem uma missão jurídica, uma coisa lá. Mas assim, você levou 13 anos para entender que não era mais necessária a presença militar para garantir a segurança, para garantir as condições mínimas lá de segurança, né, no Haiti. É por aí, a gente tem que pensar a situação do Rio para uma coisa de uma década ou para algo mais urgente, de um ano? Porque as pessoas, elas querem o resultado imediato, né? Você declara a intervenção, você imagina que até o fim do ano, ainda mais uma intervenção que tem data, né? Até dezembro, né? Deste ano, as pessoas imaginam que até dezembro vai estar resolvida a situação da segurança no Rio de Janeiro. Como é que fica? Difícil, né, que isso aconteça. Resolvida a situação, muito difícil. Eu acho que essa missão ela tem que ser encarada com dois aspectos. Ela tem uma urgência na sua primeira fase, que é meio colocar a casa em ordem, né? Mesmo que seja com alguns processos que não podem se eternizar nem se prolongar no tempo. E a partir daí, buscar que tenhamos uma situação próxima da normalidade, não vai ser totalmente normal, mas próxima da normalidade, e que eu passe a pensar em como estender isto para todo o Brasil sem medidas de exceção. Porque não é viável que você saia decretando intervenção em 10 estados da federação. Já deve ter muitos pedidos. É lógico, já estão começando a acontecer pedidos de governadores pela intervenção. Então, não é uma situação corriqueira, não é uma situação normal e ninguém quer que isso se estenda a toda a federação. Mas acho que os ensinamentos colhidos no Rio de Janeiro podem se estender para outros estados que também estão sendo seriamente afetados. O Rio de Janeiro é foco, é onde está muitas vezes o brilho do turismo, bastante... Mas só acho que 10 meses você consegue ter uma situação, pelo menos uma primeira etapa... eu vou torcer muito para que isso aconteça, porque é difícil... Quando vocês conseguiram resolver a principal situação crítica no Haiti, levou quanto tempo? O senhor que ficou lá 1 ano e 3 meses? Eu acho que levou pelo menos 4 anos. 4 anos. Para nós termos, assim, o domínio do fato que está na moda, né? O domínio do fato, acho que levou 4 anos para acontecer. Né? Porque resolvia um problema, aparecia outro, não sei o quê. Claro. Nós fomos aprendendo muito, né? Aí, o que aconteceu foi que, infelizmente, quando nós tínhamos o domínio do fato, nós fomos surpreendidos pelo fato altamente inesperado. Não digo que seja inesperado, porque aquela área volta e meia é vitimada por isso, mas o ato altamente indesejado do terremoto, né? Ah, sim. O terremoto foi uma regressão enorme. Eu estive lá, inclusive. Naquela época, quando me perguntavam, eu falei, olha, cheguei no Haiti, era -1, saí do Haiti, era 2, e hoje, quando me perguntavam antes do terremoto, eu digo, o Haiti está no 5 ali. Pelo menos é um país que está se tornando viável no cenário que a gente espera de um país que pode crescer, pode usar um pouco mais as suas vocações econômicas, não sei o quê. E, de repente, o terremoto jogou para -2, né? Então, praticamente, se começou tudo de novo. Eu me lembro, parecia, era um cenário de guerra. Antes era um cenário de falta de não era nem de terra guerra, arrasada, né? Não era nem de guerra, era guerra depois de um bombardeio do inimigo. Depois de um bombardeio, Eu vi aquela história do Haiti, eu me lembrava
da situação da Normandia, né? Exatamente. Depois do desembarque. Você passava no meio das ruínas, Tudo pegando fogo, aquela coisa, arrebentado, aquela assim, situação, né? Peraí, como é que vai... Não, e depois a população andando pela rua sem rumo. Sem rumo. Pô, O já Palácio era uma, do- popula o já Palácio era do uma Governo, né? população... O Palácio do Governo debili- desmoronado Palácio do foi Governo, simbólico. sim, a catedral, Palácio do Catedral. Governo. Né? Pô, O hotel os que servia prédios, montando. de sede para Então, vocês. isso foi um abalo muito forte nessa progressão que vinha criando na população haitiana aquela esperança, não, agora nós vamos... E aí foram mais, você vê, isso foi 2008, né, foi o terremoto, 4 anos depois, foi exatamente o que eu disse como prazo para dar uma boa regularizada. A partir daí, começou a reconstruir tudo que já tinha sido Então feito. a gente está diante da seguinte situação, quer dizer, você tem uma situação de emergência com a intervenção, ela dura até o fim do mandato do atual presidente, e o próximo deve manter a mesma, vamos dizer assim, a mesma dedicação à solução do problema. Não pode desmobilizar, senão você não resolve, né? Uma situação que pode levar aí 3, 4 anos para realmente eu, às vezes, nas chegar num palestras que eu aterro. faço, até sobre a Amazônia, às vezes sobre Haiti, às vezes sobre segurança pública, eu sempre digo, olha, se vendesse na farmácia um xarope com um rótulo escrito vergonha na cara, aí a gente tinha um prazo curto para sair desse negócio. Né? Se vendesse esse xarope, era bem mais fácil. Tá certo. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigado, general. Obrigado.